Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é domingo, dia 25. Normalmente eu faço a análise do semanal na segunda-feira de manhã, mas às vezes eu estou sem fazer nada no domingo, como é exatamente o caso agora, e aí dá vontade de fazer logo a análise de uma vez, já que eu vou fazer para mim, né? Faço para todo mundo, vou gravando o negócio e fica para vocês como estudo. E aí, na manhã de segunda-feira, amanhã, dia 26, ao invés de ter que discutir toda a análise, a gente simplesmente vai e parte para as perguntas, dúvidas que muitas vezes as pessoas tenham e que tem a ver com análise gráfica, com análise técnica. Tá bom? Às vezes também de opções, mas o horário não é favorável. Aqui na tela tem os meus livros, todos eles à venda no Clube de Autores. Dois livros de opções que eu recomendo para quem quer conhecer o assunto, quem quer aprender do zero, quem quer ir com segurança. Esses dois livros vão te manter na linha certinho, sem você se desviar para o caminho, para o lado negro da força. Tá? Opções podem ser uma coisa extremamente perigosa, se você se deixar levar pelos maus conselhos, pelos maus conhecimentos. Aqui não. Aqui a gente só ensina o lado belo da força, só o lado claro da força, só onde está a luz. Bom, em suma, tem aqui. Tá? Tem como aprender a operar vendido. Eu vejo o pessoal sempre tomando sufoco. Na hora que o mercado está indo para cima, todo mundo está feliz. Começou a cair, o pessoal fica desesperado, não sabe o que fazer. E o pior, tentam achar fundo. E aí se estrepam. Muitas vezes devolvem todos os ganhos que tiveram na subida, na descida, e às vezes perdem mais do que ganharam. E ainda pior. O cara perde o que ganhou e mais alguma coisa. No manual de controle de risco eu ensino tudo o que vocês precisam saber para um operador comum, pessoa física, operar no mercado. Tá? O controle de risco pode ser extremamente mais complexo e se você é um institucional, se você trabalha num banco ou numa corretora, o conteúdo teria que ser muito mais aprofundado. Não é o caso, não foi para isso que nós escrevemos. Esse pessoal tem que ler as referências que nós temos no livro e ali eles vão poder sim dar os passos adiante. Para as pessoas físicas, isso aqui é mais do que o suficiente. Tá? Então aqui eu ensino como reinvestir o dinheiro, como construir uma carteira para médio e longo prazo, quais os critérios que você tem que ter, uh, controle de risco em day trade, em índice, em tudo isso, tá bem? Tudo numa linguagem simples, sem matemática, sem complicações, sem nada. No Sabedoria de Mercado eu tento passar para vocês, eu já tenho 14 anos de mercado, eu tento passar para vocês tudo aquilo que eu levei um tempão, levando muita bolacha na cara, muito tapa na cara para aprender. Uh, não é simples, não é fácil. Tá? Para você estudar, até para você aprender, você tem que saber o que você não sabe. E para você saber o que você não sabe, muitas vezes você vai tomar um tombo, uma queda forte, às vezes dolorosa, para que você faça assim, ih, rapaz, eu não sabia sequer que essa coisa existia. Pois é. E aí você vai aprender. Tá? Vai justamente aprender de uma forma menos dolorida, se você puder ler esse tipo de livro. O livro não é caro, o livro é simples, uma linguagem muito simples, muito direta, em que eu tento transferir esse conhecimento para vocês o melhor possível. Tá bem? Vamos às análises de mercado. Bom, sexta-feira, vou só comentar aqui, sexta-feira houve uma queda forte no mercado internacional, todas as bolsas pelo jeito do mundo caíram e a nossa não foi muita exceção. E o pessoal vem logo aqui, ah meu Deus, o mundo está acabando, está caindo, campo, ah meu Deus. Esse candle aqui, ele não é muito diferente desse. Ó. E eu não lembro de ninguém dizer quando fez esse candle aqui que nunca mais o mercado ia cair, que nunca mais as coisas iam ficar ruins, que nunca mais haveria um momento de sofrimento. Não, todo mundo fica eufórico e alegre. Nem isso aqui ia nos levar para o céu, nem isso aqui está nos levando para o inferno. Então, muita atenção com essas euforias, esses desvairamentos, esse desespero. Ah, o candle, a situação, o mundo. Calma, é só um candle. É só um candle. Igual esse aqui também foi só um candle. Não era para a gente escrever para o presidente da República pedindo um cargo no Congresso, no Congresso não, né? Em algum outro lugar. Nem esse aqui é para você escrever para a mãe e dizer que você está se jogando no oceano, que o mundo acabou. Não, nenhum dos dois. Também só candles normais, movimentações normais de mercado. Nenhum desses dois candles aqui atingiu o VAR do índice. Tá? Então, nada para escrever para casa, nada para você se desesperar. Está dentro daquilo que é o corriqueiro. Mas vamos para o semanal, que é o que nos interessa. Tá? No semanal, nós tivemos. Eu vou tirar aqui esse desenho que ele atrapalha porque ele fica bem em cima da sombra ali. Tá vendo? O que nós estamos tendo? Nós tivemos algumas semanas de subida muito, muito forte. Depois,
na zona de resistência, como nós esperávamos que fosse acontecer, e nós falamos sobre isso. Começo a achar que tem alguma coisa no meu microfone aqui que me dá esses bocejos, porque não é possível. Não estamos gravando de manhã, eu não estou com sono, nenhum sono. Por que eu estou bocejando? Mas em suma, chegou na zona de resistência, houve o que a gente esperava, que era uma perda de ímpeto na subida, um pontinho para baixo, e isso vem andando no semanal como uma bandeira. Observe que isso aqui é uma bandeira, tá? Uma bandeira de baixa. Tá? Desculpa, uma bandeira de alta. Porque faz um movimento assim, depois assim, quando rompe, é para ir. Tá? O grande problema é que rompeu e não foi. Até aqui, o script estava certinho, ó, script ó, certinho da bandeira. Porém, aqui rompeu para cima. Quando rompeu este candle 36 para cima, era esperado que esse aqui fosse um movimento de subida. Só que falhou. Pelo contrário, deu uma subida, acionou. Um bocado de gente deve ter entrado nisso aqui, porque viam isso no semanal. E o troço fechou para baixo. O que foi muito ruim para quem entrou aqui, obviamente. Pior ainda se ele botou o stop na mínima do candle. Se ele botou o stop aqui, ele foi acionado. Por uma merreca, mas foi acionado. Ora, na semana seguinte, nós tivemos, que foi a semana que acabou de passar, um novo candle tentando acionar. Rompeu de novo para cima. Rompeu de novo para cima. Para quem não percebeu, isso aqui é um outside bar. Ele rompe para cima e depois rompe para baixo. Essa é a pior coisa que pode acontecer no mercado, porque aciona quem estava querendo comprar aqui, acionou, e depois acionou o stop dessa rapaziada que, infelizmente, teima em colocar o stop bem curtinho. Aí acionou a entrada e depois acionou o stop, na mesma semana. Que é pro cara tomar aqui logo um sufoco desgraçado de 3,78% na lata, assim, chapado, pafa. A gente fala, não coloca o stop no candle sinal. Não se coloca o stop no candle sinal. Porque é óbvio, todo mundo sabe onde está. Então não coloque. Certo? E aí, como eu dizia, na semana seguinte, acionou o candle para cima e por muito pouco não acionou para baixo, tá, galera? Por pouco não foi um segundo outside bar. Por muito pouco mesmo. De qualquer forma, o que isso aqui indica? Isso aqui indica uma tremenda indecisão por parte do mercado, uma vez que acionou a ativação da bandeira e não foi. Tá? Então, semanalmente, dizendo, pô, isso tá pior do que de manhã, cara. Impressionante. É o terceiro bocejo em, sei lá, 10 minutos. Nem 10 minutos, tem 7 minutos de vídeo e já tô no terceiro bocejo. Que coisa! Que coisa! Acho que eu vou ter que tomar café antes de fazer isso. Em suma, vamos lá. Por pouco não foi um novo outside bar, tá? Você pode contar como outside bar? Não, porque não foi. Mas, cara, vamos dizer, a psique do negócio é a mesma. Quando você olha isso, um candle como esse, ele é um candle de indecisão do mercado. Uma indecisão muito negativa. Ao contrário de um inside bar, que é um momento de pausa no mercado, em que o mercado dá uma paradinha e fala assim: vamos lá, vamos tentar agora o segundo lance de escadas. E aí tenta. Um outside bar não tem essa natureza. Ele tem uma natureza de desespero, vamos dizer assim, de indecisão desesperada. O cara é como se estivesse pegando fogo num prédio. Começa a pegar fogo para um lado, para o outro, você quer sair dali, você começa a correr, mas você não sabe nem para onde correr. Então você corre para um lado, você corre para o outro, você corre para até você tentar achar uma saída. Só que nesse intervalo, muita gente se queima, muita gente se machuca. Então os outside bars são candles muito perigosos, muito ruins de estarem no mercado. Quando você está posicionado no mercado e acontecem outside bars, isso é sempre muito ruim. Esse candle aqui não foi um outside bar, mas ele tem todo o espírito de um outside bar. Observa que ele foi para cima, foi para baixo, foi para cima e acabou ficando aqui nesse meio. Tá? Também não foi um inside bar. Ou seja, o índice está no semanal numa grande confusão. Numa grande confusão. Tá? Nem ele volta na média, nem ele resolve subir, nem nada. De qualquer forma, está andando lateralmente com um leve drift para baixo. Observa que os fechamentos estão ficando para baixo. Tá? Então ele está no final mesmo, está andando um pouquinho para baixo. Isso aqui não tem como a gente dizer que continua sendo uma bandeira, porque ela já foi acionada. Então isso é uma correção complexa, vou dizer assim, complexa. Mas
Continua-se pensando, no final das contas, que esse movimento deverá prosseguir para cá. Mas está ficando bem confuso. Está ficando muito, muito confuso. Pensa que foram 4 semanas de ativação e já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de confusão. É muito tempo para um movimento que não era assim tão longo. É diferente quando você fala um movimento como esse, e aí começa a acontecer um movimento assim, uma confusão dessas aqui. Ah, pô, mas olha isso aqui, ó. Isso aqui vem subindo alucinadamente. Não é o caso aqui. Aqui, para te falar a verdade, nós vimos caindo. Nós vimos caindo. Ó. Os topos e fundos eram descendentes. Voltou forte, superou 50% no último movimento e ficou nessa zona aqui, nessa confusão. Está bastante confuso. Bastante confuso. O que fazer? Cara, se você tiver a oportunidade, fique de fora. Se você tiver a oportunidade, é hora de ficar de fora e falar assim, não, eu vou dar uma parada e vou ficar de fora esperando isso aqui se definir. Você não é obrigado a estar exposto no mercado todo o tempo. Só um investidor profissional, especialmente de bancos, bancos, grandes investidores, eles não têm opção. Eles não podem simplesmente pegar, encerrar a posição, botar o dinheiro no bolso e falar assim, bom, vamos esperar. Não pode, é proibido. Tá? Proibido legalmente falando e proibido também pelos seus mandatos. Eles não podem fazer isso. Então eles têm que estar expostos. Aí o cara parte para 1 milhão de coisas, o cara parte para a rede, o cara faz uma opção de coisa. Você não. Você não precisa disso. Você simplesmente bota o dinheiro no bolso, sai e fala assim: eu vou esperar essa porcaria se definir. Quando definir, eu embarco na onda para aquele lado for. E enquanto estiver fazendo um redemoinho ali e a água batendo para tudo quanto é canto, eu fico de fora. É a coisa mais inteligente a se fazer. Captaram? Então, exatamente essa é a situação do mercado. Ora, olhando um outro aspecto, a média de 9 vem subindo. Tá? Óbvio, o mercado subiu forte, a média de 9 vem subindo forte, tal, e a média de 9 continua apontando para cima. Se houver um rompimento dessa resistência aqui em cima, já seria a hora do cara voltar a entrar. Né? Já pensar, pô, agora eu vou entrar de novo. Mas enquanto não acontecer isso, cara, fica de fora, espera, fica mesmo de fora. Não há obrigação de estar posicionado. O Small Caps não está fazendo diferente, tá? O Small Caps no semanal está fazendo a mesma coisa. Menos ruim, tá? Menos ruim, mas ainda assim ruim. Observe que a semana anterior tinha sido um outside bar. Essa semana foi um inside bar, tá? Também é um candle de indecisão. Não está na tendência. Observe que um inside bar ele vem na tendência, faz um inside bar e segue. Aqui não é o caso. Nós já temos várias semanas de indecisão. Mas a indecisão aqui é um pouquinho mais comportada que no índice. Tá? Embora o outside bar tenha acionado, voltado, como eu disse, acionou o pessoal aqui em cima, que era o que se esperava, isso aqui, ó, não uma bandeira, mas uma flâmula. E aí o cara espera que na flâmula acionou, ele vai, foi e voltou e pegou o stop, se o cara botou no candle sinal. Se o cara botou na mínima um pouquinho melhor, menos pior, vamos dizer assim, seria o stop botar aqui, ele não foi acionado, ele continua no jogo. O ideal desse stop aqui, só para reforçar, o ideal desse stop, cara, tá aqui embaixo. Mas é muito longe, cara. Você é muito longe. Mas é o ideal. Na pior das hipóteses, você tinha que botar ó, no fundo desse candle. Mas aqui não tem nenhuma figura de análise técnica, tem o candle. O candle em si é uma figura de análise técnica com um gigantesco volume. Então aqui você tem uma proteção grande de tudo isso aqui. É o ideal? Não, o ideal é aqui. Mas você pode alternativamente trabalhar com isso. Algumas pessoas trabalham também o stop de 50% do movimento. Por quê? Porque se pegar 50% do movimento, é porque o movimento já era. Já era. A sua premissa de estar presente nesse movimento, nesse sinal, falhou. Acabou. Né? Já era, não deu mais. Então, se você botar um stop abaixo de 50%, né? Aí onde entra o próprio candle aqui embaixo, ou uma região entre esses dois pontos, você também está usando uma coisa que muita gente faz. Não é o meu preferido, mas muita gente faz isso e vocês vão encontrar muita gente ensinando isso aqui, até em cursos, e não tem nada de errado com isso. É só uma forma diferente de pensar. Tá? Aonde é que não pode estar? Não pode estar aqui. Aqui não pode estar. Aqui, na minha opinião, é um erro técnico. O candle que deu o sinal foi esse aqui? Foi o que arrebentou? Foi. Então você não pode botar o stop nele. Não tem jeito. É um erro, na minha opinião. Tá? Então a cara poderia botar o stop dele ali. Mas o small caps está aqui, ó. Não está fazendo nada também, está andando de lado. Nada a fazer. A mesma coisa que eu falei em relação ao índice, eu falo em relação ao small caps.
aguarde uma definição, fique de fora, espere isso aqui se definir de alguma forma clara, objetiva, que você fala assim, não, agora foi. Enquanto isso não acontecer, cara, fique de fora, espere. Não se perde nada por esperar, tá? Vamos ver a Petro no semanal. Petro no semanal vinha fazendo o que nós falamos que iria acontecer depois de que no diário apareceu aqui o Hole in the Wall. Esse candle de sexta-feira foi bastante significativo. Por que especificamente ele foi bastante significativo? Porque ele superou o VAR em 99%. O VAR, calculado, Value at Risk, para quem não sabe, isso está explicado assim, ó, até babar, até fazer calo na orelha, tá explicado aqui no controle de risco, porque é uma das métricas fundamentais do mercado. Uma das métricas de controle de risco fundamentais. Mas eu nunca ouvi falar em VAR, Campos, eu não uso, eu não sei usar, eu não sei o que é. Exatamente por isso que tem o livro para você aprender. E, se você não sabe, você está num péssimo caminho. Porque você tem que conhecer o VAR 95 e o VAR 99 dos ativos que você opera. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá? De qualquer forma, este candle superou o VAR de 99% da Petro. Tá? Inclusive, deu um trade para mim aqui, deu dois trades para falar a verdade, aqui na posição do VAR. De qualquer forma, a sinalização segue sendo dominância do hole in the wall, gap, gap, tentativa de movimento, gancho na média, nós falamos sobre isso. Monster Gap, também falei sobre isso num vídeo que eu abri a sexta-feira falando sobre isso. Monster Gap aqui, e o cara não tinha dúvida. Se ele queria operar day trade, era vender na abertura, ou mais perto que ele pudesse vender, e tentar levar até o fechamento. E aqui está o resultado: 6% em um dia, se o cara fez isso. É muito dinheiro. Tá? Isso aqui, aonde que deve levar? Na base desse candle, ou até nisto aqui. Poderá trazer até aqui embaixo? Cara, aí vai depender de outras conjunturas de mercado. Mas, a priori, eu vejo esse movimento terminando ou aqui assim. Tá? Aí é uma questão também do que o futuro vai nos dizer. E aí a coisa vai acontecendo, né? À medida que outros sinais, vamos dizer que, pô, o próximo candle que apareça seja parecido com esse, também superando o VAR. Aí você fala, não, não vai parar aqui. O movimento realmente engrenou de uma forma absurda, e aí você não espera que uma locomotiva ou pô, uma bola de neve daquela gigante, uma avalanche, pare num próximo degrau. Não, não vai acontecer. Mas vai depender de outras coisas. Mas observe que isso aqui, um hole in the wall, desculpa, o hole in the wall aqui, e esse gap saindo da média, ele é chamativo para um movimento mais amplo na busca dessa região aqui embaixo. Então, isso aqui foi a Petro no diário, mas no semanal, que era o que nos interessa, no semanal, ela depois dessa alta violenta aqui, ela começou a corrigir. Pelo semanal, a coisa continua sendo de subida, não tem dúvida. Tá? Aquele processo todo do rolling the wall, aquilo é uma correção. Né? Não é que a Petro vai acabar e virar titica. Não, agora ela passou, ao invés de tirar petróleo, tira bosta. Não, não foi isso. Não mudou, tá? Não mudou esse aspecto. Mas como todo movimento muito intenso, exige uma correção. Quanto mais intenso o movimento, é muito possível que a correção seja também intensa. Porque as pessoas querem sair, as pessoas querem botar dinheiro no bolso. Nem que seja uma parte. Sem contar que todo mundo que pensou que queria entrar aqui e não entrou, começou entrando aqui em cima, já foi armadilhado, já foi preso aqui. E o cara está no sofrimento, o cara está perdendo dinheiro. Seja você um gestor, seja uma pessoa física, deixou para entrar aqui em cima, você já está na parte do prejuízo. E essa gente, na hora que sente o prejuízo no bolso, fica um pouco tenso o negócio. Né? Ninguém está jogando isso aqui para perder dinheiro. Todo mundo está jogando isso aqui para ganhar. E quando você fala que algumas pessoas estão jogando aqui milhões de reais ou centenas de milhões de reais, o jogo fica bem sério. Bem, então, isso aqui, apesar dos pesares, são 4 semanas de queda, são 4 semanas de queda, mas nem chegar na média de 20 chegou. Tá? O troço ainda é um movimento muito intenso para cima, galera. Tá? Eu vou até desenhar aqui o movimento do Fibo, volto já, deixa eu pegar aqui a ferramenta para fazer isso. Quando a gente desenha o Fibo de todo o movimento, de toda a pernada, você observa que o 50% da pernada está aqui embaixo, mais ou menos um pouquinho acima do topo anterior. Esse é o topo penúltimo, esse é o último e esse é o penúltimo.
Tá? Ele não pode perder usualmente o penúltimo topo, porque perder o penúltimo topo indica perda de força significativa da tendência. Tá? Então, enquanto isso aqui estiver corrigindo, mas estiver acima de 50%, por um critério que muita gente usa, e por um critério clássico de análise técnica, que é esse topo aqui, enquanto estiver corrigindo aqui em cima, não tem problema, é correção. Muita gente vai pensar assim, vou comprar, e muita gente vai comprar mesmo. Conforme isso aqui for caindo, o cara fala, o preço da pedra tá bom. Tá? Pô, perto por 29, tô comprando. Perto por 28, pô, tá muito barato. Perto por 27 e pouquinho, o cara fala, pô, tô entrando aqui com os dois pés. Então, muita atenção, força compradora vai cada vez mais amontoar aqui no meio, enquanto essa região aqui não for perdida. Se perder, a gente volta a analisar lá para frente, mas por enquanto, semanal, é só uma correção. Apesar do desespero, aí as pessoas ficam desesperadas, né? Meu Deus, caiu. Ó, quanto que caiu? Caiu tá, 14%, quase 15%. Porque você entrou aqui em cima. Para o cara que entrou aqui embaixo, vamos dizer que o cara entrou nesse rompimento aqui, ó. Mas aqui o cara entrou nesse topo. O cara entrou aqui. O cara chegou a estar ganhando 30, agora está ganhando 13. Mas ele continua ganhando. Até porque ele deve ter saído com parte do negócio aqui. Mas se ele não saiu, ele está ainda ganhando 13, 14%, que é um belíssimo lucro. Belíssimo lucro. O cara vai esperar isso aqui fazer o movimento aqui, talvez comprar mais, tá? Enquanto isso aqui faz o seu zigue-zague para subir. É isso que se espera para longo prazo pela análise gráfica aqui em Petro. Vale. Vamos nós. No diário, a Vale está uma confusão sem fim, né? Como a gente vem falando já há algum tempo. Vem fazendo uma confusão aqui no meio dessa congestão danada. Não é de hoje, já tem meses que isso está acontecendo e tem meses que a gente vem falando sobre isso. Vale não está fácil para operar, através de ações. Através de opções, você pode conseguir bons trades, bons lucros, com total segurança. Qual total segurança? Você não vai perder dinheiro? Não, isso não existe, meu irmão. Se você está pensando que você vai entrar no mercado e em qualquer trade que seja, não interessa o que te digam, em qualquer trade que seja, você não tem chance de perder dinheiro, esquece. Sempre, sempre vai haver chance de perder dinheiro. Inevitavelmente. Porque quando isso não acontece, se chama arbitragem. A arbitragem ela é morta pelo mercado instantaneamente. Hoje em dia é a era dos robôs. Nós temos supercomputadores e computadores de gigantesco porte trabalhando nisso aí. Não vai ser o teu PCzinho em casa com internet de lag, ou muitas vezes com internet sem fio, que vai conseguir pegar uma arbitragem. Esqueça, não vai acontecer. Tá bem? Não vai acontecer. É melhor você tirar isso da sua cabeça de uma vez. Você não vai voar, por exemplo. Você não vai virar o super-homem. Eu sei que todo mundo tem esse sonho de criança, né? Virar a Mulher Maravilha, virar o super-homem, ser o Batman, essas coisas não vai acontecer. A gente pode sonhar isso quando é criança, achar legal. Você pode ter também aqueles sonhos de adulto, né? Porra, eu vou casar com Brad Pitt. Não, eu quero mesmo é Jennifer Aniston. O outro vai falar assim, não, tá, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá bem? Então, pé no chão, realidade é... a coisa está complicada. E você não vai ter lucro sem risco. Não existe. Tá bom? Mas aqui, vamos voltar lá na Vale. A Vale está muito complicada. Chegou no topo da congestão, o que acontece? Em topo de congestão, o pessoal vende, cara, não tem dúvida. Ajuda bastante, claro, o fato do mercado como um todo ter caído. Aí você pega e abre um gap desse tamanho. Vamos abrir. Olha o tamanho do gap da criança. Tá? Aí, pensa o cara que faz aquela asneira, né? O cara compra. Por quê? Porque acionou. Se o cara estava pensando em operar essa barra, o troço acionou, cara. Acionou o cara por sei lá, 5 centavos, 10 centavos, uma merreca aqui. Mas acionou. O cara entrou. Entrou onde que ele botou o stop? Ele pode ter botado aqui. Né? Ele pode ter botado o stop no candle sinal. Olha as tolices que o pessoal vai fazendo. Tá? Outra galera vai ter posto o stop aqui. Mais razoável, bem mais razoável. Outra, mais esperta, vai ter botado o stop aqui. Do outro lado desse gap, e o cara que fala assim, não, esse aqui sabe jogar o jogo, o stop dele tá aqui. Pô, mas é um absurdo isso aqui, o Campos, isso aqui dá 14, 15% de stop. Sim, vai dar 14, 15% de stop, não tem problema nenhum. O cara vai botar o stop onde tiver que ser, tecnicamente falando. O cara que botou o stop aqui, já pulou o stop dele e já amanheceu desesperado. Né, já começou o dia pedindo para morrer e desesperado, igual aquele urso do desenho animado que corre para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, que não sabe o que faz. O cara que botou o stop aqui foi acionado para o fim do dia, foi estopado também na mesma.
O que botou o stop aqui já olhou essa galera e falou assim: hihi, o bicho vai feder. Porque ele tá com o stop exposto. O cara que tá com o stop aqui tá tranquilo da vida dele, falando: ruim, mas meu stop tá lá embaixo. Esse aqui era o meu controle de risco, esse aqui é o meu stop. O quanto eu posso perder foi muito bem calculado aqui no meio. Eu operei a mão que deu. E assim o cara tá lá feliz da vida, com seu stop totalmente protegido. Ora, quem foi acionado? Desespero total sexta-feira. O semanal está na congestão, que nós vemos apontando há um tempão. Fundo de congestão, topo de congestão, compra, vende, 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 compra, vende. E aqui não mudou. Vende. Olha aqui a venda. Tá vendo essa sombra aqui? É a venda. As médias, a média está caindo. Tem uma congestão. Média caindo. Chega perto da média, o cara vende. Não tem dúvida. Ah, qual o objetivo? O objetivo é pegar para outro lado. Só lá que o cara vai sair? Não. O cara pode sair aqui na regressão linear no meio disso. O cara pode sair na média do diário, ó, na média de 20 do diário. Ele pode sair de outras formas. Pelo menos parcialmente. O cara não é obrigado a levar o troço todo até o outro lado. Mas acredite, muita gente vai querer buscar esse outro lado aqui. Ó. Por quê? Porque isso é uma congestão. E em congestão a gente vende topo e compra fundo. E quando chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai entrar pressão compradora como entrou aqui. Vai entrar pressão compradora como entrou aqui. Vai entrar pressão compradora como entrou aqui. Aqui também vai acontecer. Se vai ser suficiente para parar a queda do preço, é um outro problema. Mas a pressão compradora vai acontecer. Isso é igualzinho o sol vai nascer amanhã. Ele pode estar atrás da nuvem, pode ter eclipse, pode o que acontecer, mas o sol vai nascer amanhã. Com certeza absoluta. Também aqui vai entrar a pressão compradora. Se ela será suficiente, vamos determinar quando for o momento. Mas o objetivo dessa galera é levar para cá. E quando chegar aqui, a mesma galera que estava vendendo aqui em cima vai comprar. Tá? Eles e mais uma galerona que quer comprar Vale e que não estava aqui meio convencida, mas quando chegar aqui nessa região de preço, o cara fala assim: ih, tá barato. O cara olha lá no fundamentalismo, olha só o gráfico mesmo e fala assim: ih, está muito barato. Barato, o que eu faço? Compro. Empresa boa, barata, dando sopa no mercado, o cara compra. Mas aqui ela não está barata? Tá. Mas a galera está vendo a congestão. Certo? Bom, agora que eu já falei dos 4 ativos usuais nossos, eu vou falar de outros. Segundinho, tem que pegar a lista. Para quem não sabe, agora o Profit tem gratuitamente. Antes era pago, antes era tudo pago. Agora não. Agora você pode ter acesso aos mercados internacionais, especialmente alguns muito típicos dos Estados Unidos, mas em tempo diferido. O que é isso? Se você olhar a tal bolinha que eu venho sacaneando direto, que ficou tão bonitinha. Olha a bolinha verde aqui que bonitinha. Quando você tiver essa bolinha verde, isso aqui indica que o troço está ao vivo. A cotação que você tem é a cotação que está vindo direto da bolsa agora. Quando você olhar, deixa eu tirar o meu logo aqui de cima. Quando você olhar um ativo e ele tiver esse símbolo aqui meio esquisitinho, parece um relógio, você vai saber que isso aqui tem um diferimento de 15 minutos, se eu não me engano. Se você clicar aqui em cima, ele vai dizer, ó, dados com atraso de 15 minutos. Tá bem? Então ele vai dar o dado, tem o dado, ele é efetivo, ele é real, mas tem 15 minutos de atraso. Para quem não faz day trade, isso não faz a menor diferença. Tá? Como é o nosso caso aqui, estamos analisando o semanal. Então, não faz a menor diferença ter 15 minutos de atraso. Né? Isso aqui, QQQ, ele é um ETF da Nasdaq, de uma das bolsas dos índices americanos mais importantes. E você poderá observar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vinha numa subida alucinada lá, ó, desde do Covid, ó, subia, não subiu mais. Ó, aqui deu sinal, mas não era nenhum desespero. Ó, topo mais baixo que o anterior, tinha um fundo, perdeu o fundo, beleza. Até aqui o cara tá fazendo, isso aqui ainda vai subir, aconteceu outras vezes, olha aqui, ó. Quando perdeu esse fundo, aqui, ó, esse fundo, o cara não podia falar assim, não, não pode perder isso aqui. Não pode perder esse fundo. Mas perdeu. E perdeu com um candle muito significativo. Uma vez que aconteceu esta perda, houve 2 tentativas de voltar. As 2 falharam. Mais ou menos no mesmo nível.
todas elas abaixo da média de 20. Média de 9 e média de 20 já tinham se cruzado no semanal. Cara, isso é um sinal muito poderoso no semanal, tá bem? Coloquem isso na sua cabeça. No day trade isso falha o tempo todo. Se você for atrás disso aqui no day trade, você vai perder dinheiro, provavelmente. Se você for atrás disso aqui no diário, poderá dar certo, mas você vai ter que ter um método muito afinado para sair. No semanal, isso aqui é um sinal muito, muito poderoso, que não pode ser desconsiderado. Tá? Quando esse sinal aqui foi acionado por causa dessa barra. Porque a gente olha e fala assim, ó, foi acionado ali, ó. Aqui, né? Não, ele é resultado dessa barra. Então, o cara ele não tinha como acionar aqui atrás, no candle 2, vamos dizer. Não. Ele só no candle 3 ele tem o acionamento do negócio. Tá bem? Então, isso é importante. Porque quando muita gente faz backtest, o cara vai botar o resultado daqui. E não foi. O resultado foi aqui embaixo. De qualquer forma, essa barra aqui, o cara tinha que ter vendido, isso aqui não tem dúvida, e aí ele ficou enrolado aqui, passando raiva, mas o sinal estava dado, o mercado ia para baixo, não tinha dúvida e o mercado desabou. Tá? Desabou, 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 até chegou relativamente perto da média 200, não chegou lá, e fez aquele movimento que nós observamos também no nosso mercado, muito parecido. Tá? Só que o deles foi um pouquinho antes. Forte movimentação para cima, forte movimentação para cima. Nós andamos de lado, eles não. Eles despencaram mais uma vez com gap. Observa aqui, estava subindo, fez um candle aqui de parada. Isso aqui era um candle de parada. Isso aqui não é um candle que fale assim, não, isso aqui o mercado vai reverter por causa desse candle? Não. Inclusive a média tinha virado aqui, ó, já tinha cruzado. Você fala, pô, mas olha o que aconteceu no negócio. Aqui. Era uma resistência? Sim, era uma resistência. Já tinha mostrado anteriormente que era uma resistência. Era aquela resistência que você fala, pô, vai parar um vagão de trem? Não, não era a resistência que você fala, vai parar um vagão de trem. Parou. Parou e jogou com gap o mercado inteiro para baixo. Então fez um gap de abertura para aqui, ó, um gap de abertura, não, um gap, isso aqui é o semanal. É um gap no semanal. Jogou para baixo, parou na média, observe que é a média, fez uma tentativa de subida, o que é normal, e depois socou para baixo. Quando perdeu o 35, se ninguém tinha vendido ainda, aqui tinha que vender. E aí mais um gap. Tá? A probabilidade é a busca deste mesmo nível com a média de 200 e uma reversão dessa tendência de alta. Isso aqui não é uma correção. Vou repetir. Isto não é uma correção. Isto aqui é uma reversão de tendência. E te digo mais: a queda do topo ao fundo foi de 33%. Isso aqui é. Porque existem vários critérios para você dizer que a tendência mudou. Uma delas é uma queda de mais de 20%. De 20, bateu 33%. Então, isto aqui é uma reversão de tendência do mercado americano. Para a gente não ficar 100% de fora, vamos ver aqui DJI. Eu não lembro qual é o código do SP500. Toda vez que eu boto aqui aparece o ETF nosso, nacional. Eu tinha anotado isso, mas eu perdi o número. Quando você olha o Dow Jones Industrial, esse aqui é o mais respeitado de todos os índices do mundo. É o mais respeitado de todos os índices do mundo. É este. Dow Jones. Também é um dos mais antigos. E fez a mesma coisa. Se você olhar o movimento é exatamente igual. Mesma coisa. Tá? Na mesma época fez os topos duplos, caiu mais ou menos o mesmo percentual ó, daqui, da máxima, né? Até recentemente. Não, caiu menos. Ó, que interessante. Que interessante. A impressão que dava é que tinha caído exatamente o mesmo percentual, mas não caiu. Ó, não bateu 20% aqui, mas bateu agora. Tá? Então, pelo Dow Jones, isso aqui agora atingiu os 20% que mostram, por esse critério, a perda de uma tendência. De qualquer forma, topos e fundos descendentes, médias já viradas e alinhadas para baixo. Tal. A única salvação aqui que eu vejo é o fato de estar não só na região logo antes do crash de 2020, teve esse topo.
e é onde está agora. Ó. Tá vendo esse topinho aqui? Observa lá do lado direito, o candle 38, onde está escrito aqui 38. Ele está bem nessa região. Esse não é um número qualquer, isso é um número importante. Pode ser que segure aqui, tem a média de 200, que também é um fator importante nessa para segurar isso. E observe que tem um gap não fechado aqui, ó. Esse gap não foi fechado. Também vai ser suporte. Tá? Então há vários suportes abaixo do Dow Jones, logo abaixo do preço que está agora. Então isso aqui poderá, com alguma sorte, se transformar num fundo reflexo. Mas a pressão vendedora que a gente tem visto não dá muitas esperanças. Mas sim, graficamente falando, esquecendo todo o resto, graficamente falando, está na região de suporte da média de 200, na região de suporte desse topo e ainda tem esse gap não fechado aqui para dar um pouco mais de suporte, de força para toda a segurança que algumas pessoas vão estar buscando nessa região. Mas já deu os 20% e topos e fundos descendentes aí sem titubear. Então, muita atenção, porque isso aqui poderá ser extremamente determinante. Uma vez se perder isto, né, se perder essa região aqui que nós estamos vendo, com convicção, especialmente se for com convicção, ó, o resto, meu irmão, o resto é uma pequena pausa por esse nível, tá? E ir buscando cada vez mais aqui para baixo. Ó. Esse nível aqui, ó, tá aqui, tá? Então é uma pausa. Se não parar aqui, é aqui, tá? Tem um outro aqui no meio, mas é aqui para baixo. O que é muita queda, tá? Observando que em termos de índice americano, isso é muito, é muito. Vamos ver outras coisinhas aqui. O índice financeiro, ele ficou bem animadinho essa semana, muito provavelmente pela não subida dos juros do Banco Central do Brasil, apesar da subida dos juros no Banco Central dos Estados Unidos. E de sinalizações importantes de subida de juros, tanto na Europa quanto em outros países. Então, apesar de tudo, o índice financeiro, que é esse aqui no semanal, ele deu um bom candle. Um bom candle. Tá? Acionou a bandeirinha que ele vinha fazendo, já tinha acionado nesse outside bar aqui, deixou a coisa confusa, mas dessa semana fez, olha o volume que deu isso, e acionou aqui esse negócio. A bandeira já tinha morrido, eu falei aqui de bandeira, mas ela já tinha morrido na semana anterior. Mas acionou isso aqui como um potencial, inclusive, pivô de alta. Fechou aqui. Se acionar esse pivô de alta, a coisa tem aí todo o mérito para subir, apesar de que está na cara de uma resistência. Mas, cara, um movimento como esse faz um pivô de alta, você não pode perder. Né? Você não pode perder. Aí o índice financeiro está especificamente muito interessante. O Banco do Brasil, eu mostrei isso na sexta-feira, num vídeo extra, se você quiser dar uma olhadinha, tem lá para você ver melhor que não no semanal, mas no diário, as pessoas vinham falando que ele estava, porque vai e tal. Apesar do setor financeiro todo ter bombado, ele não bombou. Ele não ficou tão ruim quanto foi o índice, né? O índice geral. Mas ele foi lá embaixo, deu uma recuperada, mas terminou ainda um candle não muito bom. Ainda se mantém o Hole in the Wall como regente dessa coisa aqui, tá bem? Ainda se mantém. Os outros bancos não. Se você vai ver aqui Itaú, cadê o Itaú? Tá? Fez um movimento para baixo na sexta-feira. Né? Mas olha a força do índice, olha a força disso aqui. Muito melhor. Mas o semanal, que é o que nos interessa, olha isso. Olha que espetáculo. Tá? Isso aqui é o rompimento não só da congestão, já tinha rompido aqui atrás, mas isso aqui ó, veio até a máxima, voltou um pouquinho, mas terminou lá em cima, 2/3 do candle estão aqui para cima, rompeu toda essa região de resistência aqui. Isso aqui é muito significativo, o pessoal buscar subidas, tá? Muito, muito significativo. BBDC4 não ficou muito distante, tá? Um cenário bem parecido. A diferença é que ela ainda está dentro dessa congestão e aí foi no topo da congestão, entrou a pressão vendedora, como eu sempre falo. Topo de congestão, pressão vendedora. Mas os sinais estão muito parecidos com aquele de Itaú, que está mais forte, está com mais presença de espírito. E se o índice der alguma forcinha para esses, der uma recuperada, esses bancos aqui tem cara de que vão bombar para cima.
força relativa dele está imensa. Observa o que aconteceu no diário do índice e dos bancos. Força importante, tá, galera? Uma força importante. Se você desconsiderar essa... Deixa eu tirar aqui os estudos. Se você desconsiderar aquela congestão muito grande que eu mostro, tem essa outra, mais curtinha aqui. Essa é uma congestão de topo. Tá bem? Essa é uma congestão de topo. Tá aqui, ó. Se eu botar o desenho aqui, ele volta com aquele outro. Então, é uma congestão de topo que foi rompida neste candle. Tá? Com muita força, muita violência e muito volume. Rompeu, voltou para testar o nível do rompimento. E aqui pode-se fazer um candlezinho meio curtinho e depois bombar para cima. Só vai depender da força do índice. O índice tem que dar uma forcinha, né? Se o índice continuar caindo desse jeito, não tem ativo na bolsa que consiga, pelo menos ativos grandes, né? Ativos grandes no Ibovespa. Poderá ter aí um ativozinho mequetrefe que vai disparando e tal, mas a maioria vai seguir o caminho do outro, ainda que com menos força. Mas se o índice der uma forcinha qualquer que seja para cima, isso aqui deve bombar. Muita atenção para esse negócio. O índice de consumo vinha subindo com força no semanal, né? Vinha subindo junto com boa parte do mercado, vinha subindo até começou um pouquinho antes. E junto com o mercado, tá aqui, ó, nesse drift lateral, fez a mesma outside bar aqui, a mesma confusão, mesma dificuldade, embora tenha registrado essa força bem interessante no semanal durante essa semana. Isso aqui é um inside bar e estamos travados aqui. Confuso, não é um momento muito interessante para você operar o índice de consumo. O IMAT não está com muita força, tanto que a gente vê isso aí em algumas ações que fazem parte do setor. Você já observa e vê que a coisa não está lá essas maravilhas. Enquanto que a galera estava só bombando para cima, eles vieram tal, mas não tiveram força para se manter, não tiveram força para se sustentar. Aqui nós temos as médias alinhadas. Ó. As médias estão alinhadas para baixo. Isso aqui está mais parecido com o Dow Jones do que com o nosso índice. E aí voltou para essa região. Difícil a semana. Pensa a semana de quem operou aqui. Fundo reflexo e aqui está. Tá? A perda desse fundo busca a média de 200. E depois da média de 200, cara, o nível é esse aqui, ó, lá embaixo. Aqui tem bastante diferença, tá? Tem 1000 pontos ali quase. Não, 600 pontos. Então a perda dessa região vai ter a média de 200, que poderá ou não segurar, e depois é só aqui embaixo. Só aqui embaixo. E se perder esse? Aí, meu irmão, é pior, é aqui embaixo. Então, não tá nada bom. Nada bom. O setor inteiro não tá bom, e especialmente o índice não tá nada bom. Ficaria bem de fora se eu estou do lado comprado e muito ligado para vender se eu estou pensando em operar do lado vendido. Porque isso aqui dá uma oportunidade e tanta para você operar vendido. Certo? Uma oportunidade e tanto. Índice imobiliário, novamente os juros, né? Impactando o setor, e assim como os bancos. E a coisa vinha mais ou menos aqui, meio barrando de tijolo, fez a correção, subiu forte, antecipadamente em relação ao restante do mercado. Fez aqui um pivô de alta. Aqui, isso é o pivô de alta. Acionou aqui o pivô de alta, sofrimento da galera com esse candle, e agora deu a sequência. Deu a sequência, tem essa resistência aqui em cima, que deverá impactar um pouquinho, mas o ânimo disso me sugere muito mais que venha buscar esta região aqui em cima. Ó. Essa região aqui, ó. Lá em 800 e varado, 860, por aí. Tá? E que isso aqui não deverá fazer grande, porque olha que alegria, olha que festa aqui. Quem está posicionado no imobiliário, e eu lembro de ter feito um vídeo em que eu comentei, eu estava conversando com o Mário e um grupo de amigos, e a gente viu que o setor imobiliário estava apresentando uma força que para nós foi surpreendente. Isso foi aqui atrás, galera. Isso foi aqui atrás. E realmente o troço deu o movimento. Uma pena que eu não opero essas ações. Teria dado um vasto lucro. Um vasto lucro. Né? Vamos ao próximo índice. Das elétricas. Ó, elétricas vinham com o mercado todo, depois apresentaram uma queda. Essa semana deram uma recuperação bastante bacana até.
mas por enquanto confuso, né? Um quadro bastante confuso. Olha isso, tá? Dentro dessa congestão de muito longo tempo, ó, isso aqui tem anos, e elas estão enquadradas aqui nesse meio, certo? Então aqui, ó, estão vendo que eu estou mostrando aqui um retângulo. Posso desenhar? Posso, mas vai poluir a tela. Já está aqui o retângulo. Tá? Você pode até traçar ele um pouquinho mais curto aqui, ó, se quiser. E essas aqui tentativas frustradas. Mas aí é critério do freguês. Mas esse é um retângulo que está aqui já de muito tempo. E as elétricas estão aqui nesse meio. Está muito confuso isso. Em teoria, isso aqui era para buscar aqui embaixo, mas está um pouco confuso. Está um pouco confuso. Uma congestão assim realmente muito longa. É, não está simples. Esse também. Mais um setor, diga-se de passagem, que não está lá aquelas simplicidades. O mercado não está fácil. É como quando a gente fala lá do Ibov, fala assim, ó, fica de fora tal. Isso vai se refletir, obviamente, em muitos outros locais. O setor de utilities está também na congestão. E aí na região de topo, o que aconteceu? Topo, né, tentou romper, não conseguiu. Topo, frustração. Grana que o pessoal mete vendendo aqui. Na média entrou pressão compradora, o que é muito surpreendente. Geralmente a gente tem frustração aqui em cima, volta direto até lá embaixo para tentar romper do outro lado. Aqui não foi o que aconteceu, né? Houve uma diferença do padrão usual, o padrão usual não é esse aqui, mas voltou até a média. Muita gente deve ter tirado a sua grana, ou pelo menos uma parcela considerável do lucro na operação vendida aqui, e aí entrou pressão vendedora, sabe-se lá por quê, né? Mas entrou. O que interessa é o candle, o que interessa é o resultado, não interessa o motivo. O que interessa é que entrou isso aqui, e agora nós voltamos a perceber que quando chegar aqui em cima, vai entrar de novo pressão vendedora. Por quê? Porque é o topo da congestão. Se vai ser suficiente ou não para segurar o movimento, como foi aqui, ó, apesar de ter dado um calor em quem operou vendido na região, nós não sabemos. Vamos ter que acompanhar ao longo da semana. Muito vai depender da força do índice. Se o índice realmente apresentar uma força vendedora muito intensa, isso aqui não vai resistir, vai acompanhar. Se tiver aqui pelo menos um pouquinho de força para se manter ou subir, então isso aqui provavelmente vai puxar para cima mesmo, porque teve uma força bastante diferente, ó, daquela lá. Ó. Quando você olha lá, olha aqui, esse candle é bastante mais fraco. Esse é bastante mais fraco do que esse. Ok? Então aqui ele mostra uma força relativa mais importante, mais robusta em relação ao índice. Então se isso aqui mostrar força para subir, esse aqui deve bombar. Se ficar meio de lado, ele pode até fazer um movimento ascendente, mas não vai ter essas forças todas. Acho difícil romper isso se o índice não fizer força para subir. Galera, então era isso que eu queria mostrar para vocês, adiantando a nossa live de amanhã cedo, de forma que vocês já possam estudar tudo isso e terem dúvidas. Amanhã de manhã a gente já entra direto pelas dúvidas do pessoal, tá bem? Agradeço a todos pela paciência de estarem comigo aí durante 48 minutos, quase 49. Um ótimo domingo, final de domingo para vocês e até amanhã de manhã. Um abraço, tchau, tchau.